Olá a todos, no ar mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais comigo, Patrícia Calderon. E o meu entrevistado de hoje é um personagem importante no combate à pandemia do coronavírus, que já matou 540 mil brasileiros. Tentou participar aí ativamente das coordenadas no início da crise sanitária e foi demitido por ir contra as ordens do presidente da República. Comigo, o médico que já foi secretário da Saúde, deputado federal e ex-ministro da Saúde do atual governo, Luiz Henrique Mandetta. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, edição especial Entrevistas. Para mim é um prazer. Eu que agradeço, Patrícia Calderon, Jovem Pan Ceará. É sempre bom falar com meu querido Ceará. Venha nos visitar, viu, mais vezes. Já eu broto aí. Ministro, o presidente Bolsonaro declarou essa semana que demitiu o senhor porque o senhor passava mais tempo dando entrevistas do que trabalhando. Essa atuação do senhor sempre em tentar trazer, informação não só para o povo brasileiro, mas dar uma satisfação da pasta que foi do senhor, que é a pasta tão importante da pandemia, que foi a pasta da saúde, né? Sobre a atuação do governo no início da pandemia. O senhor ainda acha que era um ministro que incomodava o presidente e por quê? Olha, Patrícia, ciúme de homem sempre é uma coisa muito complicada de se administrar. Eu vejo o presidente, hoje saiu uma matéria que no mês de julho ele trabalhou em torno de 3 horas. Fico até lisonjeado dele falar que eu trabalhava muitas horas dando informação. Quando você tem uma epidemia, uma doença nova, um vírus novo, em qualquer regra de epidemia, a primeira coisa, o primeiro ato a se fazer é criar um canal de comunicação confiável, transparente, com transparência total. Não se pode deixar nada sem responder, porque é a única maneira que você tem de enfrentar um problema que vem em toda a pandemia, que são as fake news. Você tem que ter uma figura que tenha credibilidade e que tenha uma pauta muito clara com a sociedade. O que eu fiz foi entregar para as pessoas as informações todas que nós tínhamos, pedir a colaboração das pessoas para que elas fizessem a sua parte, unir o SUS e decidir pela ciência. Não se pode ter, você pode acertar ou errar, mas com base em ciência. Não se pode ter achismo, não se pode ter situações que você leve as pessoas a acreditarem em falsas promessas. E o que o presidente queria naquele momento era um ministro que endossasse falsa promessa, que induzisse as pessoas a achar que aquilo era uma gripezinha, que cloroquina solucionava. Ele precisava de um ministro que mentisse do ponto de vista científico. Aí você tem uma hora que você chega e fala, não, os meus valores são esses, o que eu acredito é isso, eu tenho uma história, eu estou me baseando em USP, eu estou me baseando na Academia Científica dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, na Organização Mundial de Saúde, e a recomendação não é essa, aquela que ele queria, que era induzir as pessoas a pegar a doença para ver se construía uma chamada imunidade de rebanho, que era um absurdo total. Aquilo vinha travestido de uma frase que chamava-se isolamento vertical, e ele foi, então, embarcou nesse devaneio, e o resultado é esse, que a gente está vivendo ainda, né? Que agora está morrendo 1.200 pessoas por dia, tem gente falando, nossa, é tão pouco. Não, 1.200 ainda é um número extremamente elevado para um país que já poderia ter virado essa página. Pois é, inclusive eu entrevistei já 2 grandes governadores de grandes estados, que foi o governador de São Paulo, João Dória, que eu entrevistei tem 15 dias, e o governador também aqui do Ceará, Camilo Santana. Os 2 foram unânimes em dizer, ministro, que faltou uma coordenação geral do governo, né? Eu queria entender se isso começou desde o início da pandemia, a falta dessa coordenação geral da pasta da saúde, do Planalto, e se o senhor... eu queria entender se lá atrás... se o senhor sugeriu algo para o presidente e não foi ouvido, quem que ele ouvia, como que ele resolvia a situação no combate à pandemia, no início dessa pandemia? O presidente é muito despreparado para o cargo. E as pessoas que são despreparadas, inseguras, elas gostam de ser assessoradas por quem fala o que ele quer ouvir. Eu dizia a verdade, e eu dizia mais. Nós temos que ser extremamente republicanos. Eu conversei na época, ministro, com o governador do Ceará, Camilo Santana, me colocando totalmente à disposição, sendo solidário. Uma das primeiras capitais do Nordeste a ter número de casos elevados foi Fortaleza. Junto com Manaus, ela ficou ali, num primeiro momento, numa situação muito crítica, com o sistema hospitalar ainda sem
a estrutura preparada. Eu dizia que nós iríamos preparar o Brasil, nós não iríamos preparar estado A em detrimento de B. Conversava com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, conversava com o prefeito de Salvador, com os secretários de saúde, tanto estaduais como municipais, passaram a despachar, através dos seus 2 representantes, junto da minha mesa no Ministério da Saúde, ou seja, o SUS estava representado pelo ministro, pelos secretários estaduais e pelos secretários municipais. Nós falávamos a mesma língua, nós estávamos unidos nas coisas técnicas. E, ao mesmo tempo, tendo que conviver com um presidente que destoava completamente disso, que provocava aglomeração, que causava mal-estar, porque a gente recomendava uma coisa, ele fazia por atos, por gestos, e você sabe que a figura do presidente, ele leva muita gente com ele que acha que tem que apoiar porque tem que apoiar. Ele começou a pegar e fazer o seguinte: olha, entre economia e saúde eu vou ficar com a economia, pensando que esse falso dilema pudesse dar algum retorno político para ele, e eu avisava todas as pessoas que tomaram esse caminho, em todas as histórias de epidemia, atrasaram muito o retorno da economia. Nós pagamos um preço esse primeiro semestre inteirinho, que foi um semestre muito duro, e estamos pagando até hoje, em função desse atraso de tomadas de decisões técnicas e científicas como deveria ter sido. É lastimável, eu acho que tinha que ser uma condução totalmente republicana. O Ministério da Saúde, as suas atribuições são muito claras, aquela resposta que o STF teve que dar, ela nada mais fez de dizer como é que o SUS funciona, como é que o Pacto Federativo se dá. Ele quis quebrar o Pacto Federativo, continua com essa agenda, provavelmente vai chegar nas eleições e vai dizer que os governadores e prefeitos foram culpados para poder, ele sempre joga a culpa dele, as responsabilidades dele sobre terceiros. Então, ele fez uma manobra política de baixa qualidade que causou a vida de milhares de pessoas. E sempre na tentativa de culpar alguém, como ele fez também com o senhor. Sempre. E eu queria entender em que momento que o senhor se sentiu assim, que já estava numa situação insustentável dentro da pasta, e se o presidente ouvisse mais opiniões contrárias às opiniões dele, se o senhor acredita que algo poderia ter sido aí diferente o combate da pandemia desde o início? Não, acho que não. Eu acho que o presidente ele se pautou muito pelo Trump. Ele e o Trump tinham, na época, uma ligação muito próxima. Ele viaja para os Estados Unidos, ele e o Trump saem daquela reunião, os dois com uma caixa de cloroquina na mão, os dois falando mal do vírus, botando o nome de vírus chinês, batendo na China, os dois criticando a Organização Mundial de Saúde. O Trump retira o CDC, que é o Centro de Doenças Contagiosas dos Estados Unidos, do comando daquela operação. Ele colocou o vice-presidente, Mike Pence, para conduzir aquilo. Só que o Trump tinha uma eleição no segundo semestre, viu que o sistema de saúde de Nova York caiu, da Califórnia caiu, da Flórida caiu, estavam caindo estado por estado, não tinha máscara, não tinha equipamentos de proteção individual, não havia remédio, não havia vacina. Aí ele devolve a condução para o Fauci, que é um veterano na condução de epidemias, e começa, então, os Estados Unidos a enfrentar aquilo com todas as dificuldades juntos. Aqui no Brasil, o nosso presidente foi no mesmo caminho, só que ele, ao invés de chegar uma hora e falar assim, bom, tudo bem, eu não quero o Mandetta, mas eu vou manter a equipe técnica, ou eu vou colocar um outro técnico, ele vai mais longe. Ele dobra a aposta e faz uma intervenção militar no Ministério da Saúde com centenas de militares, generais, coronéis, sargentos, capitães, todas as patentes lá dentro, em todos os setores. Os técnicos, obviamente, que foram saindo, o pessoal que estuda, o pessoal que é responsável, começa a olhar aquilo e fala, eu não vou, se eles não prestigiam o trabalho científico, o trabalho técnico, essas pessoas foram se calando, foram saindo das equipes, e o Brasil ficou à deriva, ele deixou a população à deriva. E foi vendo os números crescerem, foi debochando, foi falando que não era coveiro, foi falando e daí, foi falando para de mimimi, vamos tocar a vida, vai trabalhar, como se isso daí fosse uma coisa possível com uma pandemia, com os números só crescendo. Para piorar a situação, esse negócio de cloroquina, teve uma crise em Manaus,
uma crise seríssima, uma cepa nova. Eles foram a Manaus, o Ministério da Saúde pagou médicos para montar tendas em paralelo. Essa semana saíram todos os vídeos dizendo que iam colocar enfermeiros para prescrever cloroquina, e não checaram sequer o nível de oxigênio da cidade. As pessoas morreram de falta de ar, que é uma coisa primária em epidemia. Isso aí, em qualquer país que você tivesse um enfrentamento judicial sobre isso é crime. Isso cabe indenização às famílias, indenização àquelas pessoas que se basearam nessas fake news, nessas informações falsas. Tem pessoas que não se vacinaram porque ele falou que era contra a vacina, que a vacina ia virar jacaré, e continua criticando sistematicamente as vacinas. É uma lástima, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de saúde, é uma situação que não tem comparação na história da condução das doenças, nem da gripe espanhola, nem da gripe asiática, nem nas epidemias de pólio. Até na epidemia de meningite de 1974, que o governo militar tentou abafar, depois eles reconheceram, montaram o PNI, todas elas. Imagina se numa epidemia, no início da epidemia da AIDS, nos anos 80, imagine que nós tivéssemos um presidente que falasse: não use preservativo, tome chá de jurubeba, pode ter a sua vida normal, faça sexo sem preservativo, use agulhas descartáveis, toque a vida normal. Imagina se a gente tivesse aquilo. A gente teve campanha, é um assunto difícil de falar para as famílias, diz respeito à privacidade das pessoas, mas o SUS estava lá e conseguiu junto superar. Nessa epidemia, ele sabotou sistematicamente o sistema de saúde brasileiro e só que ficou trabalhando com verdadeiros heróis. O Brasil é o país que mais perdeu médico, mais perdeu enfermeiro proporcionalmente, por conta dessa chacota, por conta dessa condução totalmente absurda que ele deu. E não foi por não conhecimento. Eu o avisei na presença dos ministros e eu entreguei por escrito para ele, dizendo que aquele caminho que ele estava fazendo era um caminho equivocado. Eu observava, eu recebia recados: olha, você tem que sinalizar com isso ou com aquilo, mas aí você vem quais são os seus valores, quais são as suas... Eu disse: eu não vou pedir demissão, eu vou trabalhar até o último minuto. Se ele quiser, ele faça a minha retirada. Eu não vou abandonar o meu paciente chamado Brasil, não. E fiquei do lado da população, fiquei do lado da ciência, fiquei do lado daqueles que estavam tentando preservar vidas. Durmo com a minha consciência extremamente tranquila e imagino que a dele seja extremamente pesada, por isso que ele não gosta de ver os números da conduta, da condução, que ele é o responsável dessa pandemia dentro do Brasil. Eu queria pegar 3 ganchos aí na resposta do senhor que eu anotei aqui. Uma é que, quando o senhor foi ouvido na CPI da Covid, o senhor deixou bem claro, entre linhas, que existe a possibilidade de um gabinete paralelo. Então, a minha primeira pergunta vem em cima desse gancho da atuação de muitos militares dentro, né, do Planalto. Então, se esse gabinete paralelo, durante as decisões, de tomadas de decisões, quem está dentro desse gabinete? O que acontece nesses bastidores do Planalto? O senhor teve acesso? Os filhos do presidente são os conselheiros também, além dos militares? Esse é o primeiro gancho que eu queria pegar. E a segunda, essa tentativa da mudança na prescrição da bula da cloroquina, e se na época da crise de Manaus, o senhor chegou a receber alguma solicitação oficial do governo do Amazonas? Solicitação para ajudá-los? Isso. Na crise? Isso. Não, quando eu já não era mais ministro, não. Quando eles ficaram sem oxigênio, não. O Amazonas conduziu também muito mal no plano estadual, eles tiveram vários problemas, várias trocas de secretário, fizeram uma condução extremamente equivocada. Não fui chamado pelo Amazonas, não. Eu ajudei alguns estados, São Paulo, ajudei um pouco o Pará, ajudei aqui Mato Grosso do Sul, conversei muito com o Paraná, conversei muito com Rio de Janeiro, mas lá no Amazonas não. Olha, gabinete paralelo, que é um nome que se deu a isso, eu relatei o que eu vi. Eu via o filho do presidente diariamente dentro da sala dele, sentado numa cadeira atrás na reunião de ministros, mesmo quando eram só ministros, ele sentava atrás tomando nota.
a gente viu que presenciei que eles começaram a se assessorar e chamar pessoas leigas, pessoas que ficavam dando Google para saber o que fazer. Eles se ligaram com o que tem de mais atrasado, eles se ligaram com movimentos anti-vacina, reacionários, ele se ligou com aquelas pessoas que falavam o que ele queria escutar. E ele foi tendo respaldo dessas pessoas e foi se convencendo que aquele caminho. Os militares, nessa parte de saúde, eles são muito limitados. Eles não têm conhecimento nenhum, eles não conhecem nada de SUS, eles têm um sistema de saúde próprio, que é um sistema só para atender a família militar, um plano de saúde, e mesmo aqueles que têm, seriam os coronéis, generais da área de saúde, que não foram chamados. Ele chamou o pessoal de logística, como se logística fosse o grande problema naquele momento dentro do Brasil. Então, o que eu posso só dizer para você é que eu testemunhei várias pessoas leigas. Essa reunião sobre bula de cloroquina foi um dia que eles iam me demitir. Aí não me demitiram, me chamaram para uma reunião. Eu entrei, estava uma médica de São Paulo, um outro médico de algum lugar, que eu não sei de quem é, vários ministros, para que eu escutasse a sugestão deles. E eles abriram a sugestão, tinha na minha frente um decreto presidencial, uma minuta, onde eles propunham que, por decreto presidencial, se alterasse a bula da cloroquina, forçando a Anvisa. Eu olhei na reunião ao presidente da Anvisa, Torres, e perguntei a ele, escuta, o senhor está de acordo com isso daqui? A Anvisa faz isso daqui? Ele foi extremamente duro, uma das primeiras vezes que ele tomou uma posição dizendo que aquilo era inadmissível. Aí recolheram aquele papel e foram. Eu disse que eu tinha outros assuntos a fazer, levantei, fui embora, que aquilo não tinha nenhum tipo de consistência. Ofereci a eles, defensores da cloroquina, uma pesquisa séria. Falei, escolham a instituição, quer fazer com a Universidade de São Paulo, quer fazer com a USP, quer fazer com a Unicamp, quer fazer com a Universidade Federal de Pernambuco, do Ceará. Escolha uma universidade de primeira linha, a gente faz um protocolo, submeta as suas ideias à pesquisa, e pesquisa não é uma coisa que você tem lado. Eu não tenho problema nenhum com remédio nenhum. O arsenal nosso médico é muito extenso. Só que você tem uma coisa chamada risco-benefício. Você só toma alguma coisa quando o benefício supera o risco. Por que eu vou tomar um remédio que eu não sei o benefício e vou assumir todo o risco de tomar? Isso só com pesquisa científica. Eles não quiseram fazer porque eles sabiam que o mundo inteiro estava tentando. Todos os países do mundo saíram desse debate limitado de cloroquina, de vermectina, e nós ficamos aqui à mercê dessa politização. Venderam remédios à torta e à direita, sem indicação. Muitos médicos na internet falando que salvavam todos os seus doentes. O meu protocolo é assim, o meu protocolo é assado, eu faço. Ganharam muito dinheiro nessa pandemia, porque usufruíram do pânico da pessoa quando tinha o diagnóstico. E, na verdade, o que a gente viu foi uma grande enganação, um kit ilusão, e algumas pessoas sérias tentando minimizar o tamanho desse impacto que foi para o Brasil. Ministro, a CPI da Covid, que investiga principalmente aí a corrupção dentro do governo Bolsonaro, trouxe um grande desgaste, né? Principalmente para a figura do presidente nesses últimos dias. O presidente também está obcecado aí pelo voto impresso, insiste que houve fraude nas eleições de 2014, e essa semana também foi ventilado aí pela alta cúpula militar do governo, através do ministro da Defesa, Braga Neto, uma possibilidade de golpe, né? Então eu pergunto para o senhor, onde nós vamos parar? O que está acontecendo dentro do governo Bolsonaro hoje? Como que o senhor faz essa análise? É o desgoverno, não é o governo. Se tivéssemos um governo, você estava trabalhando, o país estava tentando sair. Nós temos problemas graves de fome, nós temos problemas graves de desemprego, microempresários que tiveram danos enormes, a indústria do turismo, tão importante para o Ceará, sofreu um abalo enorme. Você tem que ter um plano de recuperação para o turismo, para os navios de cruzeiro, para a rede hoteleira. Você estaria agora discutindo como vai ser a reconstrução do país.
Como eles não têm hoje condições de propor, e se tornou, ele aluga o Centrão para ganhar proteção, já que ele tem vários problemas de sustentação política por um governo que não tem o que entregar, esse Centrão ele está cobrando todo dia uma fatura nova. É como se fosse um cara que tivesse aluguel, só que o aluguel é reajustado todo dia, de manhã e de tarde. E ele está aceitando pagar, ele está entregando Casa Civil, ele está entregando ministérios. Essa busca de corrupção no Ministério da Saúde, ela chegou no líder do governo, quer dizer, precisa dar explicação, toda hora vai ter que dar explicação sobre essa condução totalmente equivocada na condução do país. Para completar, eles ainda tiveram hoje o Estadão, que é a imprensa livre, colocou e mantém a sustentação de que recebeu essa informação e a fonte dele é fidedigna, então ele mantém a informação de que o ministro da Defesa havia mandado por intermediário uma ameaça ao Congresso, dizendo que se não tivesse voto impresso não teria eleições. Eu acho que isso é mais uma forma de você criar fato para manter, dar carne aos leões, para manter o fanatismo. Porque o fanático, ele fala assim, se a eleição não tiver voto impresso, é porque vai ter fraude. Então, ele mina a própria democracia, é um crime minar a democracia. É errado fazer isso, não está certo, não foi assim que os nossos pais, nossos avós nos ensinaram. Não vai construir as coisas com mentira, porque isso não vai acabar bem. Eles tiveram um surto hoje de república de bananas, como se a gente estivesse vivendo em algum espaço de tempo que coubesse esse tipo de coisa. Nós não aceitamos mais nenhum retrocesso na via democrática. Acho que o povo tem um encontro marcado com ele e o nome dele na urna. Ele sabe que ele perde a eleição, ele vai perder a eleição para qualquer um que for ao segundo turno com ele, ou que for contra o Lula, vai ganhar a eleição. E isso daí, nesse projeto maluco de continuismo, não importa contra quem ele vai bater, ele bate na imprensa, a culpa é da imprensa, a culpa é da Globo, a culpa é da Folha, a culpa é do Estadão. Depois ele fala que a culpa é do STF, a culpa é do Barroso, a culpa é do Gilmar Mendes. Aí ele fala que a culpa é do Congresso, antes era o Rodrigo Maia, depois agora é o Congresso de uma maneira geral. Aí ele fala que a culpa é minha, o ex-ministro, foi ele que ele joga a culpa. Ele virou um especialista em terceirizar suas responsabilidades. Só que a mentira tem a perna curta e ela não se sustenta. Então, acho que já está todo mundo, já viu que da onde você menos espera é que não sai nada mesmo. As bandeiras não estavam erradas em 2018, mas ele é incapaz, ele não é preparado para o cargo de presidência da República, ele não entendeu até agora qual o tamanho da responsabilidade frente à condução do país. Falar em culpados, essa semana também o Roberto Dias, que é alvo de investigações aí dentro da CPI por intermediar negociações das vacinas superfaturadas, né? O governo, através dos seus aliados, tem dito, né, que seria uma indicação do senhor, né, para o Ministério. Isso é verdade? O senhor conhecia o trabalho dele? Como que o senhor montou a sua equipe? Sempre com critério técnico. Eu me lembro que Gabardo era um ex-secretário de saúde, eu conheci em 2004, 2003, achava uma pessoa boa, consultei primeiro se ele estava disposto a vir, aí pedi referências para as pessoas que o conheciam, Erno Harzen, liguei para o prefeito de Porto Alegre, o Wanderson Kleber de Oliveira, que foi para a Secretaria de Vigilância, o melhor currículo, é o maior expoente em epidemias da geração dele, o Denizar Viana, que eu conheço, formou na minha turma, é o maior especialista brasileiro em ciência, tecnologia e incorporação de insumos. E o currículo das pessoas que foram para segundo escalão, terceiro escalão, ele era um deles. Eu me lembro que esse currículo era um bom currículo, eu liguei, ele tinha sido trabalhado na Secretaria de Infraestrutura do Paraná. Eu perguntei para o ex-deputado Abelardo Lupion, vem cá, a pessoa é boa, trabalha bem, é ótimo, é muito bom. Mandava esses nomes todos para o Gabinete de Segurança Institucional, lá para o Heleno, passava por ABIN, passava por SECAD, deixei claro que o trabalho era técnico, não tinha nenhuma influência. Agora,
Me acho um pouco estranho que quando eu fui sair do Ministério da Saúde, 16 de abril, todos esses nomes, Gabardo, Erno, enfim, Denizar, Wanderson, foram todos exonerados. E todas as suas equipes que eles montaram para trabalhar com eles, o Roberto trabalhava subordinado ao Gabardo, todos foram exonerados, à exceção do Roberto. Então, me parece que ali, depois que eu saio, é que ele vai procurar apadrinhamento político para permanecer no cargo. A outra coisa que eu acho estranho é que falaram que o general que ia para lá, o Pazuello, era especialista em logística. Ele era a maior autoridade de logística. Eu até olhava aquilo e falava, puxa, mas será que o problema do SUS é almoxarifado, né? É carregar a caixa daqui para lá? Será que é esse o problema? E interessante que ele, como especialista em logística, mantém o diretor de logística, cercado por 3 coronéis da confiança do ministro. Neste episódio, quem traz o interlocutor é um coronel que havia deixado o Ministério da Saúde uma semana antes e aberto uma firma de intermediação de coisas. Esse caso do Roberto me pareceu cortina de fumaça para o caso da Covaxin, que essa sim tinha contato, empenho, preço. O presidente ligou para o primeiro-ministro da Índia, tinha offshore, né, lá na Ásia, tinha pagamento antecipado e estavam contratando por $15 uma vacina que não tinha nem fase 3, não tinha registro, não tinha nada, enquanto a Pfizer, oferecida por $10, eles não responderam 81 e-mails. Então, tem muita coisa nessa história, acho que tem que investigar todo mundo, acho que o Roberto tem que ser investigado, quebrar o sigilo, que quebre, que olhe, que veja, ninguém está imune a que isso possa acontecer, tem que ir atrás, tem que cobrar, mas me parece que esse problema não está no 3º, 4º escalão, não. Essa compra de 1,6 bilhão jamais seria feita sem o ministro, sem o andar de cima, sem o secretário executivo, sem a Casa Civil, está bem ciente de uma compra de vacinas desse valor. É a minha próxima pergunta. O senhor acredita aí numa possível prevaricação do presidente diante de tantas denúncias, inclusive agora incluindo o ministro Pazuello, né, na compra da Coronavac por intermediários, né, segundo a denúncia aí feita pelo jornal A Folha de São Paulo. O que o senhor sente desse momento aí dentro do Planalto? Eu acho que da maneira como ele faz a defesa e ele passa pano, né, para tudo que aconteceu no Ministério com a presença do general Pazuello, me parece que colocou ele num cargo, ele é lotado numa secretaria, não deixou ele ser punido, mantém ele na ativa. A resposta daqueles militares contra o presidente da CPI, que não admitia que os militares fossem sequer investigados, me parece que quando você blinda muito uma pessoa, quando a pessoa não é aberta a falar, a vida dela não é aberta, me parece que essa proteção deve ter alguma razão de ser. Senão estava tudo aberto, eles teriam ido lá falar da verdade. Todo dia a gente vê, outro dia ele falou lá na CPI, eu nunca recebi nenhum dono de empresa. Botaram o vídeo no ar, ele falando, olha, eu estou aqui com uma empresa, era uma empresa de um cara chamado John, que ia vender não sei quantos milhões de doses. Ontem foi aquela secretária Mayra, que é aí do Ceará, fazendo uma conversa com uma pessoa para arrumar as perguntas para os senadores perguntarem para ela, mandando a pessoa caprichar e já mandar a resposta para ela e para os senadores, dizendo que precisava despistar o episódio, precisava arrumar um artigo científico para ela poder mostrar, não tinha nenhum. Quer dizer, ela nunca tinha lido nada, nunca tinha estudado nada, e esse povo está sendo todo acobertado. Para mim está muito claro que eles optaram por uma imunidade de rebanho, para as pessoas se contaminarem propositalmente. Eles fizeram de caso pensado a não testagem, eles deixaram estragar os testes todos lá no almoxarifado do Ministério da Saúde. Eles recusaram comprar as vacinas, eles não foram da Pfizer, não foram atrás das outras, apostaram de que as vacinas feitas no Brasil não iam funcionar, compraram uma briga política com o Dória, achando que ia ter uma imunidade que não ia precisar de vacina, e largaram a nossa população à mercê. Isso daí, para mim, essa parte está toda muito clara. Tem gabinete paralelo. Agora,
Além disso, essas pessoas que eles colocaram lá, substituindo as equipes técnicas que trabalhavam, me parece que estão a cada dia revelando que não estavam lá só para cumprir uma missão, como eles falam, mas estavam lá usufruindo dessa missão para a coisa mais torpe, que é você fazer negociata com vida, que é isso que eu estou assistindo aqui, que eu estou vendo pela CPI. Eu entrevistei o senador Renan Calheiros, que é relator da CPI, e ele acredita, sim, em prevaricação. Então, eu queria saber do senhor. O senhor acredita também na prevaricação do presidente? Olha, prevaricação me parece que é esse caso, que esse deputado Miranda diz que foi até lá e falou que informou para ele dessas negociatas e ele não tomou as providências devidas. Isso é o que caracterizaria prevaricação. E o tal deputado, ele sistematicamente fala, olha, eu posso comprovar. Ele dá a entender que ele tem um vídeo, que ele gravou a conversa, depois ele fala que não gravou a conversa. É uma história bem mal contada ali também. Eu acho que prevaricação pode ter ocorrido, esse crime vai ser averiguado. Agora, o pior de todos é atentar contra a vida. É você saber que uma situação... Eu perdi o irmão do meu pai, o meu tio, 78 anos. Ele iria ser vacinado numa segunda-feira, ele contraiu o Covid na quinta. E ele não resistiu e morreu. Se eles tivessem comprado, atendido um e-mail dessa Pfizer, eu não teria perdido meu tio. A vacina seria pelo menos uns 3, 4 meses antes. Então, assim, é tão boçal essa condução, ela é tão criminosa que os números e as mortes falam por si. É a minha próxima pergunta, ministro. O presidente falou não para a Pfizer, debochou da Coronavac, entrou numa guerra política com o governador Dória em São Paulo, como o senhor bem citou, bem lembrou. Não comprou a tempo, né, a Coronavac, também falando que não tinha eficácia suficiente, né? Não era uma vacina ainda autorizada pela Anvisa, ou não ia imunizar ninguém, enfim. O senhor chegou a fazer algum número? O senhor acredita que se as vacinas tivessem chegado antes, quantas vidas teriam sido poupadas? Quantos brasileiros não teriam sido vítimas fatais da Covid? O senhor tem ideia? Olha, alguns colegas fizeram estimativa. Eu já vi estimativa de 90 e já vi estimativa de 180 mil vidas não teriam sido perdidas. É difícil você fazer essa, porque você tem muitas variáveis do tempo. Agora, o Brasil tinha tudo para ser o primeiro país do mundo a começar a vacinar, por uma razão muito simples. Todos esses laboratórios, Pfizer, Moderna, Johnson, a própria Sinovac, todos eles tinham interesse de estrear as suas vacinas no Brasil. Porque como nós somos um país que é difícil a gente fazer isolamento social no Brasil, o nosso transporte público é péssimo, as questões de habitação, historicamente, nós conduzimos mal esse assunto, nós não temos saneamento básico. Quer dizer, uma vacina mostraria muito rápido, como está mostrando agora. Você vê, o Brasil começou a vacinar mesmo de uns 40 dias para cá. Antes era aquela vacina conta-gota, agora que está ganhando ritmo. Se você tem a vacina e bota na mão do SUS, que é o melhor sistema do mundo para entregar, para pôr essa vacina no braço, os Estados Unidos fizeram uma campanha que eles juntaram Exército, Marinha, Aeronáutica, botaram vacina em todos os lugares. O recorde de número de doses em um dia deles foi 2 milhões de doses. O Brasil, semana passada, teve um dia que botou 3 milhões e 300 mil doses aplicadas. Tendo a vacina, o Brasil é uma Ferrari para vacinar. Esses laboratórios queriam estrear aqui. Depois, a compra no Brasil é centralizada, é pelo SUS. O poder de compra nossa é para 215 milhões de pessoas. São poucos países que têm uma compra centralizada tão organizada e historicamente boa como o Brasil tem. O Brasil poderia ter ido além, poderia ter negociado e ter chamado pelo menos o Mercosul, negociado junto e ajudaria o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, a comprar um número de doses maior por um valor menor. Eles não quiseram participar nem do consórcio mundial, o COVAX Facility, para poder dar escala. O Brasil precisava entrar para dar escala. O Brasil entrou na última hora com cota mínima. Então, é descaso atrás de descaso e não tem justificativa para o que eles fizeram. Estamos no quarto ministro da Saúde, né? E o presidente ainda pretende ajustar aí uma dança das cadeiras, né, nos ministérios. O senhor acredita que essa pressão aí do Centrão, ele caiu nessa pressão?
ele disse que jamais faria, né, a velha política do toma lá da cá, e o que a gente está vendo é justamente isso, né? Qual que é a opinião do senhor em relação a essa decisão? Eu queria ouvir agora o general Heleno, qual samba que ele está cantando, porque ele cantava tanto um samba com o centrão no meio, né? Eu queria saber, ele gosta tanto de samba, o que ele está cantando no banheiro hoje? Enquanto eu estava trabalhando com o Moro, na semana que eu saí do Ministério, eu fiz uma reunião com o Moro e com o diretor da Polícia Federal para poder fazer o sequenciamento de todos os dinheiros que iam para estados e municípios. Então, ele me demitiu numa semana e o Moro na outra. Enquanto a gente estava ali trabalhando para combater corrupção, ele estava dialogando com o Centrão. É ele que patrocina, e hoje, finalmente, ele fez uma coisa, uma das poucas vezes que ele fala uma verdade. Ele chegou e falou, eu sou do Centrão, eu sou do Centrão. Ele se assume como do Centrão e vai agora administrar com essa gente. Se esse pessoal vai começar agora a falar, bom, já que você é do Centrão, vamos dar o Ministério da Saúde para Antônio, Caixa Econômica para Beltrano, a outra, e vão sugar esse governo que já perdeu completamente qualquer tipo de coerência com aquilo que propôs. Eu votei nele lá em 2018 por total falência moral e falência total do PT e toda a lambança que fez. O senhor se arrepende? As bandeiras que ele defendeu de combate à corrupção, de combate ao crime organizado, de moralizar o serviço público, de fazer uma nova política, de dialogar com o Congresso Nacional em outras bases, né? de deixar as famílias conduzirem as questões inerentes à família. As bandeiras estavam corretas. Ele é que é incapaz, ele não está preparado para o cargo que ele assumiu. O senhor se arrepende do voto, erradas, mas ministro? Ele é despreparado. O senhor se arrepende do voto? Olha, naquele momento, naquela circunstância, eu tinha que ter votado daquela maneira, porque o outro lado vinha de um show de horrores. A gente pegou um governo que se infiltrou em todas as estatais, quebrou todas, quebrou Petrobras, quebrou Correios, Embrapa, tudo que nós tínhamos público foi saqueado. Eles fizeram um governo de cleptocracia, quer dizer, quem pode pegar o orçamento para tirar para as suas bases. O escândalo de corrupção que ele deixou é o maior escândalo de corrupção do mundo. E depois uma ruptura total, jogando gay contra hétero, negro contra branco, índio contra proprietário rural, esgarçou completamente a Liga Social Brasileira. Colocou uma sucessora, e foi o Lula que colocou, porque ele surfava nas commodities, chamada Dilma, que arrebentou a economia do país e chegou ao ponto de sofrer um impeachment feito pelo PT. Com aquele conjunto da obra, quem que vai, em sã consciência, votar num representante daquilo tudo, que era o Haddad? Não tinha a menor condição, eu não anulo o voto. Naquele momento, eu achei que a gente tinha que romper com aquilo. Aceitei participar pela perspectiva de ser um governo técnico, e o começo era essa a proposta. A equipe que eu montei é uma equipe técnica para trabalhar a saúde, trabalhar o SUS, que há muito tempo era motivo de barganha política e por isso não conseguia se modernizar. Estávamos lá trabalhando. Chega um inimigo que ameaça a vida das pessoas. O que nos justifica como nação é preservar a vida dos brasileiros em primeiro lugar. Entre vida e morte, o presidente optou pela morte. Hoje, quase 600 mil, 540 mil vidas perdidas me separam de qualquer tipo de possibilidade de qualquer apoio. Eu trabalho para que a gente não tenha um pesadelo, que é escolher entre aquele modelo de tomar lá da cá, aquela coisa de corrupção, daquela companheirada, daquela coisa que a gente sabe aonde que vai dar. Né? Qual é a cara que o Brasil vai mandar para o mundo para conversar? Nós vamos mandar com um atestado de bons antecedentes? E, do outro lado, um presidente que está completamente perdido. Então, eu trabalho para que o país tenha a opção, que a gente no cardápio eleitoral tenha uma opção de ter não uma terceira via, mas ter uma melhor via, de ter algo que a gente possa acreditar, que a gente tenha esperança, que a gente vá para frente, que a gente vai sair desse círculo vicioso de pessoas que se colocam como salvadores da pátria e depois nos enganam. O senhor pode ser essa opção? Posso ser essa opção.
mas respeito que tem várias pessoas que também reúnem qualidades. E quem quer apoio tem que estar de coração aberto para também dar apoio. O que a gente tem que fazer é não fragmentar, procurar trabalhar nos pontos de convergência, nos pontos onde a gente concorda. Mais de 50% da população do Brasil não quer nem Lula nem Bolsonaro. Está aguardando que tenha maturidade, capacidade de diálogo, capacidade de articulação, capacidade de sinalizar com alguma coisa positiva, não apenas falar, mas ser correto, ser família, ser um brasileiro que pensa em todas as regiões do Brasil, que saiba as dificuldades do Agreste, do Siridó, do Jequitinhonha, saiba a necessidade de preservar uma Amazônia, saiba a necessidade de dialogar com o polo industrial paulista, que está acabando, que está sendo deteriorado, mas que, antes de tudo, tenha muito claro que um projeto de nação só se faz com educação, que é a única das políticas capaz de quitar essa dívida social absurda e abrir os olhos para que as pessoas não sejam presas tão fáceis desses manipuladores. Como o senhor avalia Luiz Henrique Mandetta? Ele estaria preparado para ser um presidente da República? Eu acho que a primeira coisa que tem que ter é fé em Deus. E a minha fé é muito forte. Depois você tem que ter um apoio muito forte de família. Eu tenho uma família muito estruturada, muito próxima. Você tem que ter uma noção muito clara dos valores sobre os quais você está assentado. Respeito às pessoas, respeito às crianças, respeito às mães, aos idosos. Saber que o Brasil precisa não só do seu corpo e alma, mas precisa do corpo e alma de todo mundo, que é preciso pacificar, é preciso unir. Nesse ponto, eu estou preparado para ser uma pessoa que possa apontar um caminho de mérito, de estudo, de ir para frente, de saber o que é certo, o que é errado, respeitando as instituições, respeitando a democracia, dialogando, inclusive, com as pessoas que pensam radicalmente contra mim, aceitando as suas posições, mas procurando mostrar a elas, educá-las, mostrar que existe um caminho melhor. Eu acho que, nesse sentido, sim. Ministro, o senhor, como médico, acredita que as consequências graves aí na saúde dos brasileiros no pós-pandemia, como aumento de casos como câncer, a minha prima mesmo, que deixou de ir ao hospital fazer um exame de mama, hoje ela está com câncer de mama metastático. O senhor acredita no aumento desses casos? A falta de exames preventivos durante a pandemia vai trazer consequências aí para os brasileiros? E ainda, como o senhor é médico, eu queria também falar sobre as sequelas no sistema cerebral, que algumas pesquisas já estão apontando de pacientes que tiveram Covid, né? O que o senhor tem sobre isso? Estudou alguma coisa? Viu alguma pesquisa? Tem algo atualizado em tudo isso? Tem muita coisa sendo publicada. Eu costumo ler os filtros todos e meta-análise todas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse vírus não ataca o indivíduo, ele ataca a sociedade como um todo. Ele atacou a educação, ele atacou a saúde, ele atacou a economia, ele atacou a cultura, enfim, não teve nada. Igreja, jornalismo, propaganda, todo mundo foi acometido, a sociedade como um todo, não só no Brasil, mas no mundo foi acometido. Todos esses setores precisam hoje de um debate de pós-pandemia. Depois que você conseguir vacinar, você vai ver evasão escolar, que vai chegar a 40% no ensino médio, você vai ver a indústria hoteleira passando por dificuldade, você tem microempresário com muita dificuldade. Então, você precisa ter um plano de reconstrução. No caso da saúde, especificamente, quando a gente foi estudar essa doença, no começo achava que ela era binária, que ela tinha duas fases. Os primeiros 7 dias, que era uma fase leve, que parecia muito com um resfriado, e um número de pessoas tinha a segunda fase, que era uma queda do estado geral e insuficiência respiratória. Ela durava 14 dias. Achavam que quando você passasse os 14 dias, você teria anticorpos e você esqueceria dessa doença e ela seria mais uma virose que a gente teria tido pela vida. Acontece que ela começou a demonstrar que ela tem uma fase chamada terciária. Ela se prolonga
o número de casos de infarto agudo do miocárdio até 3 meses depois da pessoa ter a Covid é muito mais alto do que os que não tiveram. Síndrome do pânico, questões de depressão, questão de saúde mental na fase terciária é uma epidemia generalizada, a ponto que eu tenho recomendado para as cidades, para os secretários de saúde, pensarem em ambulatórios pós-Covid, para melhorar não só a sequela física, que é a respiratória, mas com equipe multidisciplinar, porque tem várias áreas. Agora, isso é no plano do indivíduo. No plano do sistema de saúde, em 2020, o Brasil fez menos de 50% do número de mamografias que ele faz todo ano. Nós já ficamos em 46%. Isso significa que em 2021 nós também estamos com um número muito baixo. Mas quando você deixa de fazer, quando elas forem fazer a mamografia, que eu estou dando exemplo de um exame, no caso, a mamografia, que é o do câncer de mama. Aqueles tumores que, se tivesse sido feito, estava na fase 1, que era só um nódulo, ou estava na fase 2, que era basicamente uma cirurgia menor, com esvaziamento ganglionar, eles já estarão na fase 3 e fase 4. Fase 3 é essa da sua tia, já com metástase, com gânglios à distância, e precisa de retirada total da mama, radioterapia, quimioterapia prolongada, e não tem o mesmo índice de cura da fase 1 e fase 2. Isso vai acontecer com câncer de próstata, isso vai acontecer com tireoide, isso vai acontecer nas questões cardiovasculares, que é a principal causa de morte no Brasil. Nós vamos ter que ter um plano de como conduzir esse sistema de saúde no pós-pandemia. Assim como temos que ter um para a educação, que não é só voltar às aulas, tem vínculo, tem professores, tem uma porção de alunos que ficaram órfãos, nós temos uma porção de avós que cuidavam de crianças que não mais existem. Na hora que o magistério reconhecer a sua turma, ele vai ver que está faltando gente. Nós temos um problema de aprendizado, de hora-aula, que nós teríamos que estar discutindo. Na cultura, a mesma coisa, os teatros, os cinemas, as grandes aglomerações, os grandes eventos, eles precisam... Enfim, a saúde não é uma ilha, mas ali nós vamos ter muito problemas, porque não estão raciocinando no pós-pandemia. Então, continuam procurando, por parte do presidente, procurando culpados para sua incompetência. Eu sei que o senhor está no horário, eu tenho mais só 2 perguntinhas, que a gente tem mais uns 5 minutinhos aqui de entrevista, ministro. Eu queria ainda falar sobre vacina, mas a minha pergunta é contrária agora, porque a pandemia trouxe aí uma corrida desenfreada para o encontro, né, de vacinas eficientes em todo o mundo. O senhor é defensor ferrenho do SUS, mas precisou de uma pandemia para que os investimentos aí fossem despejados na saúde, né? Por que não se trabalha aí não se trabalha algo preventivo em investimentos em ciência, tecnologia, por exemplo? E por que a ciência os cientistas brasileiros, a ciência é tão desvalorizada? O SUS ele é criado a partir da Constituição de 88. Até 1988, a gente tinha 2 tipos de brasileiros, os pagantes e os indigentes. Em 88, os constituintes foram lá e escreveram na Constituição: saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ponto. E isso será feito através do SUS, com princípios de universalidade, integralidade e equidade. Essa é a regra que foi feita. É lógico que esse sistema não estava pronto, ele era um desafio para ser construído, um desafio geracional. O primeiro brasileiro que nasceu com essa máxima constitucional, ele deve ter hoje 32 anos de idade. Ele não tem nenhum ciclo de vida ainda. O SUS andou em algumas áreas, nós tivemos conquistas em algumas áreas. Agora, na área de pesquisa, o Brasil andou para trás, nós não fizemos o complexo industrial da saúde, nós nos tornamos presas fáceis. A balança comercial, quanto que a gente manda de dinheiro do Brasil para pagar os remédios e equipamentos que a gente usa, ela é negativa. O Brasil manda mais de 38 bilhões de dólares para comprar os itens de saúde. É como se você pegasse a safra de soja de Mato Grosso do Sul, e queimasse inteira pela nossa dependência.
por falta de uma política vocacionada para um país que precisa colocar educação de qualidade. Adianta abrir faculdade para ser fábrica de diploma de qualquer coisa, de fisioterapeuta, de enfermeiro? Você abre na internet, tem enfermagem à distância, R$ 39,00, a abertura de faculdades de medicina indiscriminada, pessoas saem mal formadas e os centros de pesquisa sem nenhum estímulo. Adianta isso? Na hora que nós tivemos, nos anos 2004 a 2010, que foi a janela de oportunidade, que a gente teve commodities, o Brasil estava crescendo, por que ali nós não optamos, ao invés de optar pelo consumo, em políticas que deem sustentabilidade no tempo, que a gente possa estudar as nossas doenças, os nossos interesses? O Brasil ainda convive com hanseníase, convive com tuberculose, convivemos com dengue, com malária. Por que nós não podemos colocar dinheiro para falar, queremos pesquisa para o laboratório A, B ou C sobre esta doença que nos afeta? Isto daí é falta de planejamento. Todos esses governos que passaram anteriormente não definiram, não quiseram definir a questão do financiamento à saúde. O que o SUS fez até agora é em cima de uma estrutura que já vinha no tempo e que assumiu o SUS. E vai aqui um parênteses para médicos e enfermeiros, esses profissionais de saúde que entraram, são submetidos a uma política de Estado que não os reconhece, não dialoga com esses recursos humanos, deixam à mercê. Sobre o argumento da municipalização, a União começou a desinvestir. Então, é um debate extremamente pertinente para quem quer melhorar o sistema de saúde e entender qual é o papel de cada um nessa história. Senão a gente fica apontando o dedo para prefeito ou apontando o dedo para governador e esquece da União. Ou aponta para a União e esquece de governadores e prefeitos. Existe um caminho, existe planejamento, dá para a gente fazer dessas políticas sociais, pelo volume de dinheiro que recebe. Talvez, eu acho que a saúde é a que mais devolve, é a que mais entrega para a população, mais dá retorno para a população, mas é sim uma política que tem que ser aprimorada e melhorada. A minha última pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor conviveu com um presidente que relacionou o vírus como uma simples gripe, não usa máscara, aglomera, critica vacinas, já zombou aí de pessoas com falta de ar por conta da Covid. Se o senhor fosse presidente da República durante essa pandemia que ainda vivemos, de que forma que o senhor levaria aí o nosso país? Preservar a vida, primeiro. Sem vida, nada se justifica. A pessoa que perdeu a esposa, a pessoa que perdeu o pai, que perdeu a mãe, ela deve olhar e falar assim, o que justifica isso tudo? A primeira coisa que justifica um governo é preservar a vida das pessoas. O passo seguinte era, como é que a ciência vai mostrar a saída? Era muito claro, qualquer aluno de ensino fundamental, se você perguntar para ela, como é que se combate bactéria? Ela fala antibiótico. Como é que se combate vírus? Vacina. Porque é com vacina que a humanidade conquistou no século XX a erradicação da varíola, praticamente a erradicação da pólio. Faltam pouquíssimas pessoas no mundo a serem vacinadas de pólio, difteria, coqueluche, que é a tosse comprida, a tosse de cachorro, como o povo daqui do meu Mato Grosso do Sul chamava. Foi com vacina. Era óbvio que a saída seria por vacina. Eu disse ao presidente e a todos que estavam ali, vamos segurar, vamos montar um SUS mais forte, vamos equipar. Nós tínhamos que abrir 15 mil leitos de CTI para poder dar dignidade para as pessoas que não iam ter o tempo. Agora, assim que sair a perspectiva de vacina, o Brasil tem que ser o primeiro. Nós temos que mandar o ministro lá em Nova York, na Alemanha, seja onde for. Nós temos que sentar na mesa. Nós temos que comprar as vacinas e começar a vacinar imediatamente. Essas que vieram para o Brasil, como Fiocruz e Coronavac, a Anvisa deveria ter feito a fiscalização delas junto da bancada, para ser mais rápido. Demoraram depois, era como se elas não existissem. Me mande os documentos. Eles tinham que estar fazendo par e passo, a fase 1, a fase 2, a fase 3, fiscalizando e apontando as suas dificuldades ali na... Ok, certificado, a gente já pudesse imediatamente disponibilizar para as pessoas. Ao lado disso, sabendo que a economia ia sofrer, as pessoas iam perder emprego, que ia ser duro,
que nós íamos passar aí um ano com dificuldade até a gente sair, você tinha que fazer um programa de suporte financeiro para essas pessoas. Eles fizeram tudo ao contrário, eles fizeram um desdém com as vacinas, apostaram na aglomeração, achavam que era a aglomeração que ia vacinar as pessoas, que as pessoas iam pegar, e quem eventualmente morresse, e daí, foi a frase do presidente, morreu porque tinha que morrer mesmo, era como ele tratava essa ideia, e, no caso das vacinas, não compraram, e a economia sofreu muito mais, e está sofrendo muito mais do que deveria ter sofrido. Se tivéssemos feito o dever de casa, teríamos começado a vacinar no final de novembro, início de dezembro. A Inglaterra começou no dia 8 de dezembro, foi a primeira vacina. Eu acho que se o Brasil tivesse sido extremamente proativo, poderia ter feito isso até antes, mas que fosse na primeira semana de dezembro, nós teríamos aquela onda de Manaus, foi em janeiro, a segunda onda aí no Ceará já foi no mês de abril, maio. Quer dizer, se a gente tivesse começado a vacinar com 4, 5, 6 tipos de vacina, essa segunda onda não teria feito o estrago que fez de chegar um dia e morrer 4.500 pessoas em 24 horas dentro do Brasil pela mesma doença. Então, e agora a gente estaria saindo. Eles retiraram o apoio financeiro, janeiro, fevereiro, março e abril, 4 meses sem. Quer dizer, forçaram as pessoas a ter que sair de casa para sobreviver, né? E fizeram tanta bola, o dólar foi quase a R$6, o preço da gasolina explodiu, o preço do arroz explodiu, o preço do feijão, que são plantas aqui internas, de mercado interno, carne explodiu de preço, perderam o controle da inflação e ainda posa de dizer que tem alguém que não seja ele, presidente, o responsável por esse quadro que a gente está vivendo. Deus nos acuda. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Jornal da Manhã, edição de sábado, edição especial, entrevistas especiais. Eu tinha muita vontade realmente de bater um papo com o senhor, já fazia um tempinho. O senhor me prometeu que ia responder tudo e respondeu sim. Então, para os nossos ouvintes, os nossos internautas, que vão depois acompanhar essa entrevista na íntegra pelo YouTube, eu agradeço demais a participação do senhor aqui. E eu que agradeço, Patrícia, você é uma excelente jornalista, e eu lhe disse no começo, eu demorei a aceitar para te dar uma entrevista, porque a Jovem Pan tem feito uma linha de rádio, principalmente a Jovem Pan São Paulo, que é extremamente triste quando você vê uma marca tão querida por uma geração inteira de brasileiros como eu, que sempre fui fã da Jovem Pan, ver aquele caminho. Mas você é uma brisa, você é aquela sensação de que sim, tem jeito sim. Existe gente boa, existe gente séria, existe gente querendo fazer um bom trabalho. E parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí na Jovem Pan Ceará. Foi por causa de você que eu dei essa entrevista. Nossa, com esse elogio, então eu já ganhei meu final de semana, viu, ministro? Obrigada. Legal.